Olá, professores e professoras do 9º ano. Nós aqui outra vez, agora no capítulo 5 da nossa coleção Descomplica Saberes. Professora Joanete Xavier mais uma vez com vocês. E nós estamos aqui, então, agora para apresentar as habilidades que serviram de suporte para a elaboração dos itens do capítulo 5, 6, 7 e 8. Então vamos lá? Agora nós precisamos de conhecer essas habilidades e falar dos descritores que estão alinhados com essas habilidades. A habilidade LP04, inferir informações implícitas nos textos lidos. A LP04, distinguir em segmentos descontínuos de texto fato de opinião enunciada em relação a esse mesmo fato. E a LP01, identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, dos quais participa cotidianamente a casa, a rua, a comunidade, a escola e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. Então essas são as habilidades do capítulo 5 e elas permanecem no capítulo 6, 7 e 8. Elas estão então alinhadas. A LP04, inferir uma informação implícita em um texto. A LP04, do 6º ao 7º, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. E, por fim, a LP01, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Você já sabe o que diz a BNCC e você já sabe que eu estou aqui para apresentar a vocês uma sugestão para que possamos desenvolver, por meio do texto da coleção, a proficiência leitora. E você já tem antecipação do que texto que eu escolhi. Então vamos lá, olha só. Carta de leitor. Leitor Marcelo Fernandes Cusiol. A matéria sobre a farsa do pouso na Lua, que foi publicada pela Rádio USP e pelo jornal da USP, é problemática. Não consigo entender como a USP e um professor do nível de um Ciro Marcondes podem divulgar essas teorias conspiratórias dessa forma. O pior, para mim, pelo menos, é que no fim da gravação eles mencionam a Cátedra Unesco de Divulgação Científica, como se isso fosse questão de divulgação científica patrocinada pela Unesco. Se for para tratar do assunto, que seja uma maneira jornalística, apontando tanto os argumentos que sustentam a teoria de que pouso na Lua em 1969 foi forjado, quanto aqueles que apoiam a veracidade dos fatos. Mas, do jeito que a matéria está apresentada, só faltou Ciro Marcondes dizer que o Stanley Kubrick morreu porque queria contar a verdade sobre a farsa. Essas paranoias conspiratórias me dão nos nervos. E ver o nome da USP, da Unesco associado a isso foi demais. Fica por aqui o meu desabafo. Um abraço, Marcelo Fernandes. Essa foi a carta escolhida. Bem, agora vamos. Quais foram os itens que utilizaram esse texto da carta para a sua elaboração? Os itens 11, 12 e 13. Quais foram os descritores explorados para essa elaboração? Distinguir um fato de opinião relativo a esse fato, inferir o sentido ou inferir uma informação implícita e identificar a finalidade de texto. Agora,
chegou o momento da sugestão. Como você já sabe, o que a BNCC preconiza como o desenvolvimento das habilidades de proficiência leitora. Então, me aproprio desse texto, carta, e vou dizer para vocês que eu sugiro que inicie a aula explicando o que é uma carta de leitor. É importante trazer ou então retomar algumas informações sobre esse gênero. Utilizar exemplos reais de carta de leitor de jornais, de revistas, de sites, discutir com os estudantes a importância desse gênero textual na sociedade, destacando o seu papel como meio de expressão e interlocução com os veículos de comunicação. Reforçar a relação entre a prática da escrita de cartas de leitor e as habilidades previstas pela BNCC, como a capacidade de argumentação, expressão oral e escrita e também o exercício da cidadania. Qual então é a minha sugestão? É a produção de cartas de leitor. Solicitar aos estudantes que escolham um fato ou uma notícia com base no texto que foi lido para escrever uma carta de leitor. Antes da escrita, é importante que dê um tempo para que esse estudante pesquise na sala de aula sobre o tema escolhido, qual o tema que eles gostariam de falar, alguma notícia que saiu em algum jornal, jornal falado, jornal escrito, em alguma revista, enfim, dar suporte para esse estudante fazer uma pesquisa e definir, incentivando os estudantes a exporem suas opiniões, seus argumentos e, em seguida, orientá-los a elaborarem cartas seguindo a estrutura e os critérios que foram discutidos. Como você vai apresentar o gênero, fazer uma retomada do gênero carta de leitor, é importante que dê para eles oportunidades, olha, alguns sites que eles possam escolher algumas notícias para ler, de revistas, de jornais online ou físicos, não é? Ou então fatos ocorridos na cidade, enfim. É importante que ele se informe, que ele se aproprie do texto, que ele leia e que ele encontre uma forma ou de contestar, como foi o caso, ou então de parabenizar. E eu fico por aqui, até o nosso próximo capítulo. Obrigada!